Olá, gente. Eu sou do Achei em Caçapava e olha quem eu achei. Gente, hoje estamos começando com um podcast do Achei, gente. É isso mesmo, porque eu falei pra vocês que eu quero achar vocês. E hoje eu tô achando esse casal maravilhoso que é a doutora Ana Paula e o doutor Adalto, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Ah, tudo ótimo, né? Com essa voz de locutora tua. Ninguém precisa mais. Ô, Bruna, você tem uma voz maravilhosa. Boa noite aí pra Boa você, noite. pra Bia. Boa noite pra todo mundo que tá aí, vai ouvir a gente bater um papo aí. É muita satisfação, é muito gostoso estar junto com vocês duas. Muito obrigada pelo carinho. A gente que tem uma satisfação enorme de recebê-los. Boa noite para todos. E eu tô me achando, né? Claro, com vocês aqui, sendo o primeiro podcast de vocês. Vamos começar com o pé direito aí. E com certeza vocês vão trazer muitas pessoas aqui de expressão, que vêm contar sua história de vida e trazer um pouco de conhecimento para os caçapavenses, né? Isso é muito gostoso. Muito obrigada. E aí, Ana Beatriz? Apresenta os nossos patrocinadores. Gente, vou começar aqui com Arma Eu em Caçapava. Nossos patrocinadores, Prosper Designer. Sandra Gás, o Ateliê. Tempero da Dona Su. Flor de Amora, Saboaria, gente, das ervas. Aloha, o bar. Caçapava On, gente. Mirlene Banitosa. Achei no Vale do Paraíba. Target. Gente, eu tenho uma dificuldade aí. Minas 360. Íntegra Clínica e Saúde. Paulo Oliveira, fotógrafo. E Diamond. É isso aí. Marketing Marketing e e Produções. E Achei em Caçapava aí, né, gente? Aí sim, hein? Agora sim. Açaí da Barra. E PS Cronos. É isso aí. Bora começar o nosso bate-papo. Bora. Vai lá, Ana Beatriz. E aí, Bia. gente? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Bia. Como que vocês estão se sentindo de estar aqui? A emoção é grande, né? É. Eu tava lembrando, você lembra quando vocês duas passaram lá no consultório? Lembra? Sim, como tudo começou. Faz o Foi, que foi. isso? Já faz uns anos aí, hein? Foi antes da pandemia ou depois? Foi depois da Foi pandemia. Foi depois da pandemia? Foi. Então, né, gente, ó, já tinha aquela... Já deu a química, a né? química. Aquela cola, tava tão gostoso, né? Sim. Uma consulta Bateu o legal, santo. tudo. E a gente aqui hoje, né, depois desse sucesso todo que vocês estão fazendo aí no Achei, eu Sim. queria falar, assim, que vocês são merecedoras disso tudo. Obrigada. Muito obrigada. Eu com a Ana Paula, a gente sempre conversa sobre vocês e a gente sempre fala que Deus ilumina aquelas pessoas que realmente perseveram, aquelas pessoas que têm vontade de fazer as coisas acontecerem. Vocês duas são exemplos dessa natureza. Eu fico muito contente de estar aqui no primeiro podcast aqui. Não tem o que falar, né? Aqui a amizade A é amizade o tempo bateu. todo, o tempo todo junto. Foi uma química muito boa, né? Foi demais. Algo assim muito verdadeiro que rolou entre a gente e é de Deus. É isso mesmo. E aí, Ana? Bom, você, né? Já conheço desde aquela época que você fazia a linha Desde do... pouquinho tempo atrás. né? Pouquinho tempo. Eu trabalhava no local que a mãe dela trabalhava, né? Que eu acho que eu tenho mais ou menos a idade da mãe dela. Não vamos falar Mais quanto ou tempo menos. foi. Deixa E isso. eu conheci ela criancinha ainda. E aí eu tive a oportunidade de revê-las um dia lá na Moçota. Elas já estavam fazendo o Achei Caçapava. E aí nós criamos essa página, já está dando visibilidade e tal. E foi um começo, assim... E aí foi, sabe, quando o santo bate, é assim... O santo bateu. É isso mesmo, o santo O bateu. santo bateu. Né? E a gente, vamos junto, né? Porque é aquele tipo assim, da ideia executa. É sobre isso. E é por isso, né? A gente fica muito feliz de ter sido convidado por vocês, porque eu acredito também que é pelo mesmo motivo.
né, de vocês terem visto na gente também essa abertura, essa afinidade e esse carinho que é recíproco. E além da afinidade, eles têm muito para falar, né? Tem Eles são pessoas muito conhecidas em Caçapava. pessoas importantes. Então, eu acho que não tinha como não ser. Vocês são duas figuras aí muito importantes para a cidade tem de quem não conheça. Caçapava. Ah, obrigado. Né? Tem. E a gente vê o carinho, né, da sociedade com vocês, todo o cuidado. Quando a gente fala, a gente toca no nome de vocês. Não tem uma pessoa assim que não fale bem, sabe? Que não tem um carinho pela pessoa de vocês, exatamente por passar aquela verdade. Justamente, Bruna. Quando a gente falou que era vocês, o pessoal surtou. Surtou. Que legal, a gente fica feliz, né, Ana Paula? Sim. A gente fica muito feliz, de verdade. Porque, tipo assim, as pessoas têm aquela visão, né? Um é médico, o outro é dentista. Então, tipo assim, aquela coisa, nossa, é muito difícil chegar Parece que fica distante, né? Acesso, né? Não tem E acesso. a gente, pelo contrário, né? Mais Super dado do que- acesso. Vocês são inspirações, assim, porque, tipo assim, não é porque, né? Lógico, vocês têm uma profissão muito importante, né? Que vocês não podem ser, tipo, né? Gente como a gente. Gente como a gente. Exato. E vocês mostraram isso tanto pra mim, pra Bia, quanto pra sociedade, né? Que a humildade faz parte, né? Sim. Eu sempre, né? A gente também tem duas filhas, né? Sim. Ana Carolina e Ana Júlia. E a nossa educação dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, foi sempre pregando isso. Foi sempre pregando humildade, pregando que as pessoas, a gente que trabalha com a parte da saúde, Sim. eu sempre digo para as meninas, né, porque as duas, né, a Carol já formou em medicina e a Ana Júlia foi para o 3º ano, eu sempre coloquei na minha meta como médico fazer de tudo pelo paciente. Sim. Então, quando o paciente entra, aquele momento ali, eu sou todo ouvidos, eu tenho que resolver o problema dele, eu tenho que ajudar, tem que ser uma pessoa humilde para poder falar o que ele quer dizer, né? Porque a gente tem que ouvir o que a pessoa está dizendo para você transformar aquilo no entendimento para poder fazer um diagnóstico preciso, fazer um tratamento legal. Então, assim, eu tento ao máximo, assim, ouvir o que o paciente está falando e é isso que eu passo para as meninas. Eu falo, gente, a única coisa que vocês têm que pegar é ser humilde, ser uma pessoa que está ali ouvindo a queixa do paciente. Sim. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que quando o médico leva essa parte da humanidade, essa parte de ouvir o que a pessoa está falando ali, já eu acho que 70%, 80% da consulta, né? Então, eu vejo assim, tem muita gente, né, Bia, que passa lá no consultório. Sim. E às vezes ela chega toda retraída, toda quietinha, não sabe falar, e eu já descontraio, a gente ele já tira conversa. da caixinha. Exato. Então, você entendeu? É esse negócio de tirar da caixinha. Tira da caixinha. Mesmo. Então aí a pessoa vai se soltando tudo, e aí, às vezes, até quando termina a consulta, a pessoa já tá, nossa, doutor, já até melhorei, sabe? Sim. Aquela coisa de que nem ainda tomou a É um medicação. psicólogo junto. Então o médico tem muito disso, né? Sim. Então, assim, essas coisas são muito gratificantes. Então, assim, eu sempre coloco assim para as meninas que eu acho que isso daí é a essência da medicina, né? Exato. Muita gente chega falando, né, do negócio da inteligência artificial, que vem vindo aí em todos os setores, tudo. Mas eu acho que ainda o contato humano é uma coisa que não vai acabar nunca. Nem Porque pode, as né? pessoas, nós somos humanos, né? Exato. Então, aquele contato humano da pessoa Tem que poder te ter. examinar, da pessoa poder conversar, sentir as suas emoções, sentir o que ela está querendo te passar, eu acho que isso daí é fundamental. Total. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que nunca uma máquina ou qualquer inteligência artificial vai conseguir sobrepor não isso vai. daí. Não vai. E por que que eu te procurei? Exatamente por causa disso. Porque eu estava com uma hérnia de disco, né? Causada aí mesmo. pela empresa que eu trabalhava. E eu passei em um outro doutor, do qual, lógico, né? Por ética, a gente não cita o nome. E ele não deu a mínima, sabe? Tratou como se fosse um produto ali. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Cadê o ortopedista que vai me dar atenção? Não teve foi unânime. Cara, doutor Adalto. E realmente tudo aquilo que eles falaram não foi diferente. Cheguei, você logo deu atenção, você viu realmente o problema, olhou o exame, ouviu, entendeu? E isso faz muita diferença. Eu acho que os dois são muito assim. A gente chega, tem liberdade para conversar com vocês, sabe? Exato. Não tem aquela coisa assim, não vamos conversar. Não, é normal. Todo mundo chega nele normal e conversa.
Não tem gente Não tem aquela mais distância, importante né? ou menos importante. Todo mundo é igual pros dois. E é isso que fez a gente grudar igual chiclete. Eu acho até engraçado, Bia, que quando a gente sai, né, as meninas, às vezes, antes disso, elas achavam muito engraçado, porque as pessoas ficam parando na rua e perguntando, né? Ô, doutor, o que é bom pra dor de coluna? Ô, doutor... E às vezes a gente tá no meio do baile, a pessoa quer mostrar o pé, quer... Então, eu vi isso na festa. Minha coluna E tá você doendo aqui, ó. consultando, no baile, consultando. Eu falei, mas como assim? Falei, Ana, cadê o Adalto? Tá consultando ali. Consultando ali. Eu falei, nossa. Né? A pessoa fala, não, mas o que é isso? Você fala, mas é de boa, né? É humano, né? É humano, é aquela coisa do momento. Eu não acho ruim isso daí, eu acho até gostoso. Então, E é como muito que é, bom. Ana? É isso mesmo. Na questão, você falou que nós somos pessoas muito importantes. Assim, é uma questão de ser importante, gente. Todas as pessoas são importantes, né? Sim. Todos nós temos dons, né? Sim. E eu vou muito pela parábola dos talentos, né? Sim. Se alguém viu algum dom em mim e faz um convite desse, eu digo sim, porque viu alguma coisa em mim. Sim. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir. Todas as pessoas têm. E quando as pessoas nos solicitam, eu acho que eu sou uma pessoa muito aberta para qualquer tipo de solicitação. Sim. Às vezes eu saio na rua, eu vou parando também, né? Hoje mesmo veio um conhecido falando de uma filha que estava com um problema psiquiátrico, tentou suicídio. E assim, eu estava até um pouco atrasada, que eu tinha um compromisso, mas eu paro, eu faço questão de... Gente, às vezes é só isso Que ele precisa, que né? ele precisa, Verdade. sabe? É. Então, assim, eu, Adalto, nós somos pessoas totalmente diferentes. Vocês que nos conhecem, sabem? Sim. Sim. É assim, a Totalmente água, acessível, da né? água para o vinho. Sim. Só que, em essência, a gente é exatamente igual. Igual. É. Entendeu? De valores, de tudo. Então, e é legal que um completa o outro. Exato. Entendeu? É. Porque isso aí eu acho que é a chave do relacionamento, entendeu? Não perder a individualidade, ele tem a dele, eu respeito a maneira que ele é Sim. e ele me respeita. E mais do que respeita, ele gosta. Foi isso que ele viu e que ele gostou em mim. E por que eu vou querer mudar isso? Né? Você Exato. gosta, Isso Adalto, aí. É dela? lindo. Eu adoro. Não, você sabe que é engraçado, A gente né? nem percebe. Porque muita gente fala, nossa, mas a Ana Paula fica dançando, não sei o que tem. Gente, eu acho isso lindo. Ah, gente, o Adalto tá babando Não, ali. mas a gente, Tá né, filmando. é sempre, né, quando a gente se conheceu lá em Três Corações, né, eu era Isso. tenente do exército lá, médico, né, e ela estava ainda fazendo o 3º ano de odonto. A Ana Paula, ela fez uma apresentação que ela foi fazer dança Cigana. flamenca, Fla- né, espanhola. flamenca, Espanhola. de Sim, sim. espanhola. E ela colocou aquele vestido vermelho, preto, tudo, e eu fiquei vendo aquilo lá até hoje, eu lembro. Gravou na memória. Não, gravou. É. Aí eu até arrepio Tá lá. quando eu lembro. É muito amor, gente. Eu falei, é bonito. gente, Arrepiam junto lá. Eu falei, essa é a mulher da minha vida. É. Aí eu falei, e assim, né? As pessoas falam, ah, não, mas você deixa. Eu falei, que deixa? Isso daí é da natureza dela. Exato. Isso daí é a natureza da mulher, da pessoa. Sim. Isso daí eu vanglorio, é a coisa É. mais linda que existe. Então, aquele fato dela gostar de dançar, cantar, se expressar, isso daí é felicidade minha. Isso daí é uma coisa... Exato, É né? liberdade pra ficar. Justamente. Você cada vez prova que né, mostra e ensina muita gente que não é porque você tem um relacionamento com a pessoa que você tem que mudá-la. Justamente. Né? Às vezes as pessoas entendem o amor como posse, né? Exato. Não é posse. Exato. É respeitar o que a pessoa tem de liberdade, o que ela quer fazer para ela, né? Exato. Ninguém é dono de ninguém. Aí a questão, né? Eles não são daqui. Por que Caçapava? Ó, Porque achamos vocês em Caçapava. então, na verdade, assim, né? Eu formei como médico em Pouso Alegre, Minas Gerais. E quando a gente acaba de formar, alguns alunos do 6º ano são convocados para preencher as vagas do Exército. Ah, é verdade. Então, aí eu fui para Três Corações. Ser médico, a gente fala lá que você entra como oficial, né? Como R2 temporário, tudo como tenente. E aí, quando eu estava saindo lá, a Ana Paula fazia odontologia lá em Três Corações, que ela estava no 3º ano. Sim. E aí a gente se conheceu e eu acabei passando na residência em Taubaté. Depois, quando acabou o ano, né, que a gente ficou um ano, né, que é R2 temporário. Aí depois que acabou esse ano lá em Três Corações,
Aí eu fui fazer a residência em Taubaté. Aí são 3 Foi anos. chegando. Então, aí são 3 anos aí, quando eu vim para cá, logo quando eu fui já para o 2º ano da residência, a gente casou. Olha, Então, aí depois que a gente pegou e se casou, logo quando eu já estava no R2, tudo, eu já comecei a dar plantão aqui em Caçapava. aí já veio de vez. E aí teve os concursos, teve o concurso da fusão e o concurso do posto, e eu acabei passando nos 2. E aí eu cheguei para Ana Paula e falei, Ana Paula, eu tô indo para Caçapava todos os dias, e tinha dia que eu ia e voltava umas 4, 5 vezes, Sim. de Taubaté para Caçapava. Sim. E aí eu falei, ó, não tem jeito, nós vamos ter que mudar. Aham. E aí a gente veio para cá. E aí a gente foi, lógico, né, conhecendo as pessoas, conhecendo todas essas amizades que a gente está fazendo até hoje. A gente faz muita amizade ainda, Sim, né? sim. E aí foi o destino, foi levando a gente. Então, e você esse gostou, foi- Ana? De Caçapava? É. Olha, eu falo isso, parece que eu nasci em Caçapava. Parece que é daqui, né? Porque eu também sou do sul de Minas, né? A minha cidade é uma cidade bem Já pequena. tá aí, né? Mineiro, né? É uma cidade bem pequena, né? Uhum. Bem menor que Caçapava, inclusive. E aqui para mim foi... Eu moro em Taubaté há 6 anos. Mas, assim, aqui em Caçapava ficou meio próximo do que eu já vivia lá, Sim. né? E hoje, gente, eu tenho pessoas aqui que me adotaram em Caçapava, de verdade mesmo. Que têm cuidado comigo como filha, Sim. sabe? Não vou citar nomes, não, mas olha, gente, é de verdade. São né? várias pessoas. Então, assim, não tem como não ser grata. É. Assim, eu sou muito família e eu sinto muita falta da minha família. A gente ficar distante da família não é uma coisa fácil. Eu sentia falta do convívio com as minhas filhas, com a minha avó, né, com a minha mãe. Porque eu tive isso e é muito bom, né? É. Mas eu achava aquilo é uma coisa que, assim... Mas aí, com o tempo, você vai se relacionando, você vai descobrindo essas pessoas que vêm suprir essa Sim. carência. E é de uma forma tão, assim, amorosa e carinhosa, gente, Sim. que eu só tenho a agradecer. Realmente, Caçapava me adotou. É. Caçapava tem pessoas maravilhosas. Eu É uma e a Bia, caixinha de assim, surpresa, a gente, né? com esse trabalho do Achei, a gente está tendo a oportunidade de conhecer várias Muita gente. pessoas. E eu bato assim na tecla que Caçapava é cidade de simpatia, porque tem muita gente simpática assim. Muita gente do gente. bem. Muita. Né? Muita gente que faz a diferença no dia a dia da gente, que nem você falou. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra. Só conversar né? um pouquinho. Só conversar. E às vezes eu achei ele. O tempo todo você tem que estar rindo, né? É. Você tem que passar uma felicidade, é o que eu tento passar. E às Mas vezes é que você não tá também é tão da bem. essência da gente, né? É. Até a gente brinca, né, Bruno? Que eu e você, Verdade. a gente tem uma sintonia muito Total. assim, né? Sim. A gente é muito Vocês parecido. dois são. Então eu falo assim, até tem muita gente falando, nossa, Dalton, mas você se dá bem com todo mundo, não sei o que tem. né? Eu falo, mas gente, eu acho que todo mundo é tão bom, tão Eu sabe? também, a mesma coisa. Pra mim, É tudo bom e azul. ruim, né? Isso. Mas É bom e assim, ruim. eu levo sempre pelo lado positivo das coisas. Exato. Eu sempre tento assim extrair ao máximo assim as coisas boas do ser humano, né? Sim. Então, quando alguém vai no consultório, quando eu vou em uma festa, quando a gente está com pessoas que talvez você não conheça, tudo, eu sempre tento extrair o melhor das pessoas. É lógico, todos nós aí temos defeitos e qualidades, mas eu sempre tento exaltar mais as qualidades do que os defeitos das pessoas. Sim, sempre olhar o lado bom, né? Sempre o lado bom. É. O lado bom da vida. Exato. E por que a escolha de vocês dois aí? Por que odontologia e por que ortopedista? Ó, eu sempre, né... Qual foi a paixão que te moveu aí? O que me moveu, primeiro assim, né, na parte médica, né, ortopedia é um ramo da medicina. Então, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, 13, 15, 16 anos, eu sempre fui muito, muito ligado assim com esporte. Então, praticava muito esporte, jogava basquete, vôlei, tênis, fazia de tudo, né, na minha cidade, que era lá em São Simão, que é perto de Ribeirão Preto, né? Eu sou paulista ali da cidade, Sim. de São Simão. E a gente tinha uma galera que adorava atividade física e fazer isso, fazer aquilo, correr, disputar jogos e tudo mais. E na época do colegial, eu comecei, sabe aquele negócio de estudar a parte de corpo humano? Sim. Então eu vi aquela parte do corpo humano e aí a gente estudava, né, zoologia, citologia, genética. E eu fui ficando muito pegado assim em cima do corpo humano. Sim. E quando você começa a ver assim o corpo humano não só no macro, mas também no micro, no átomo, na célula, tudo,
aquilo lá você fica... Meu, a obra de Deus Apaixonado, né? é maravilhosa. né? Você não entende como é que aquilo é uma Como que coisa... funciona. Aí você fala, aí você fica com aquela sede de saber, né? Você fala, meu, eu tenho que procurar isso para minha vida. Então aí eu falei, não, vou fazer medicina. Mas naquela época, hoje tem muitas faculdades, abriram muitas faculdades de medicina, né? Sim. Mas na época tinham poucas, né? Só para você ter uma ideia, na época que eu entrei na faculdade, tinham 90 faculdades de medicina no Brasil inteiro. Hoje já está Nossa, batendo em torno de hoje- quase 500. Sim. Então, assim, aumentou bastante. Então, o curso ficou bem acessível assim, em termos de vagas. Sim. Só que, assim, as escolas estaduais e federais não abriram, né? Só abriram muitas particulares. Então, eu falo assim que medicina também hoje virou um comércio, né? É. Sim. Porque, assim, as faculdades se cobram muito, né? E é muito É complicado. caro, né? É caro, é tudo na faixa aí de 10, 12 mil reais. Daí tem algumas mais E ainda é caras. integral, né? A pessoa fica lá o dia inteiro, Então, né? você imagina, né? 6 anos aí pagando Tem um tudo custo, isso, né? Até o pessoal depois, assim, ainda queixa. Fala, uma consulta médica é caro, não sei o que tem. Mas perto do que você gasta, É. você faz uma média aí que você gasta para formar um filho hoje numa Aham. faculdade de medicina, R$1 milhão. É muita Então, coisa. é muito dinheiro. Daí pra trabalhar e repor isso aí demora. Então... Mas, Demora um pouquinho. Muito. Então, aí... Demora muito tempo. Aí eu peguei, né, e só terminando aí o gancho, eu sempre, aí na faculdade, né, durante os 6 anos da faculdade, aí eu gostava muito de anatomia. Sim. E praticamente ortopedia é anatomia, né? Porque verdade. você vai fazer uma cirurgia, você tem que saber o músculo, o nervo, todas as estruturas que tem ali para poder abrir, fazer o acesso, né? Não Sim. lesionar aquelas estruturas. Tem que saber até os pormenores dos ossos, né? Um fragmentinho, qualquer um tubérculo, qualquer coisa assim. Você tem que saber de tudo aquilo ali, né? Onde você está entrando. E quando eu comecei a fazer anatomia já no primeiro ano, eu já me apaixonei na anatomia. E aí Deve ser foi. muito legal. E aí, aí eu fui seguindo com aquilo, tudo, né? E aí, quando chegou no 5º ano eu tive ortopedia, aí eu achei muito legal. E aí é uma especialidade, assim, não que mulher não faça, mas é muito predominante, assim, a parte masculina, né? Sim. Porque, só para você ter uma ideia, Bruna, a gente tem, depois que você termina os 3 anos de ortopedia, de residência, Sim. você tem uma prova, né? Que é da SBOT, que é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma, que é feito lá em Campinas. E mais ou menos são 1.000 residentes no Brasil inteiro, sendo que na época que eu fiz, 960 eram homens. Então, assim, Caraca. é coisa de 3 a 5% de mulher, o resto é tudo homem que faz. Nossa, é Tomara que muito tenha homem. mudado, né? Espero que tenha mudado. É isso que eu vejo. Hoje eu percebo que aumentou o número de mulheres Sim. na ortopedia. E graças a Deus, porque a gente sempre fala, né, que a mulher tem um olhar muito mais sensibilizado, tudo Sim, essas sim. coisas, né? Mas eu acho que é pelo fato também da ortopedia ser meio bruta, né? Principalmente parte de cirurgia, essas coisas aí, né? Você tem que fazer um pouco de força. Então, aí geralmente aí a mulher geralmente não gosta muito, né? Mas graças a Deus agora tem vindo bastante, né? Eu sou um Ah, a desastre. mulher tá Eu dominando, ia né? esquecer um ossinho. Não, melhor não. Eu não, melhor não. Você Continuar esqueceu onde eu tô. que nem a bicicleta, né? Que você Deixar tentou um montar. ossinho aqui pra fora. Mas aqui. não, sobrou essa peça aqui, mas como assim sobrou? Ah, não precisava. Aí Besteira. Mas então foi basicamente isso, foi esse amor aí Sim. pela biologia, pela anatomia, né? Então essas coisas aí que me levou assim a fazer ortopedia. Essa paixão. Essa Paixão. paixão aí. E aí você vem executando aí com excelência, né, em Então, Caçapava. né? Eu falo já são 30 anos, né? Quem não conhece, né, quando fala ortopedia, né? Não tem como, né? E a E senhorita? odonto? Bom, eu não tinha... era humanas ou biológicas, não tinha outro jeito, Entendi. né? Eu não sou muito de exatas, não. Sim. Eu fiz um ano de jornalismo. Olha! Eu entrei com 16 anos na faculdade. Eu era a aluna mais nova. Legal. Fechei o ano com a maior nota, mas eu falei, não, eu vou fazer um ano de cursinho porque eu tô querendo uma coisa de ser autônomo. Eu não Sim. queria trabalhar para ninguém. Trabalhar pra você. Eu era muito nova, tinha tempo ainda para escolher e tal, e aí eu fui para a área da biológica, que foi a parte de odontológica. A odontologia para mim hoje, eu sou da odontologia raiz. Aham. Mudou muito, gente. As pessoas estão muito voltadas para a parte estética, né? Exato. E eu não, eu tive uma escola muito de saúde. Sim. Tanto que, né, óbvio, eu gosto da estética, procedimentos, alguns, ok. Mas eu sou muito da natural. Sim. Eu prezo muito isso. Eu acho que a gente não pode ser escrava
de beleza, Sim. de estereótipo, Sim, entendeu? sim. Porque muita gente ganha dinheiro por conta das pessoas estarem insatisfeitas Sim. com outras coisas, Sim. enganam, Engana, sabe? esse é o Então, problema. é uma coisa que eu gostaria de falar, que é uma coisa que realmente hoje eu vejo muito. Sim. Ah, por que você não foi? Eu iria, gente, eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Exato. Com certeza. Mas eu não sirvo para enganar ninguém, é uma coisa que eu não acredito, eu não acho legal. Não digo que você não possa melhorar alguma coisa, tudo, mas Sim. do jeito que é feito hoje e do jeito que é divulgado, e de uma maneira, às vezes, que se coloca até em risco a saúde do paciente, sabe? Mas, para mim, qualquer escolha profissional é vocação. Sim. Quando as minhas filhas estavam nessa fase de escolher a questão profissional, Sim. eu tinha muito medo delas serem influenciadas por conta do glamour que às vezes a profissão traz, né? Pelo pai ser médico, aquela coisa toda. Mas eu sempre, a gente lá em casa, a gente conversa muito assim, até o Adalto fala que eu sou muito sincera, e eu sou, e a gente tem que ser, porque a maioria dos jovens hoje, Sim. eles não aceitam frustração. É. Entendeu? E isso é um problema muito sério. É. A gente tem que criar os filhos de acordo com a realidade da Exato. vida. Sim. Exato. Entendeu? Você, para ser um profissional, você tem que primeiro ser um bom ser humano. Em qualquer Exato. área. Verdade. Em qualquer área. Isso aí é básico. Com certeza. E ter vocação para aquilo. Gente, não é todo mundo que tem vocação para ser médico. Exato. E com esse comércio das faculdades de medicina, o filhinho passa porque não tem concorrência mais. Sim. O pai, nossa, meu filho passou, graças a Deus, que não ia dar nada na vida, vai ser médico. Gente, É muito além, aí né? a gente vê o que acontece do mau Sim. atendimento, da forma que sabe, que trata as pessoas, Exato. sabe? Num momento que a pessoa está mais vulnerável. Exato. Ninguém vai ao médico. Exatamente, por entendeu? frescura. Porque tem outras áreas, né? Não menos importantes, Sim. mas na saúde, gente, quando você está doente, você está vulnerável. Qualquer ser humano. Sim. Entendeu? E nesse momento, você fica à mercê de um profissional. Do profissional. É. Né? Quando você ainda tem um poder aquisitivo, né, bom, você ainda pode escolher esse profissional. Sim. Quando não, né, no nosso país, que a gente tem o Sistema Único de Saúde, Sim. você fica à mercê do SUS. Isso E aí é outro problema, né? Exato. Porque, às vezes, as pessoas que estão ali também não são as mais preparadas. Exato. E a pessoa que vai, ela não tem onde ir e não tem como escolher. E eu falava isso para minhas filhas. Vocês veem o seu pai, como ele trabalha. E a maneira que ele trabalha. O exemplo, né? Então, se vocês veem, se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês. E eu tinha um pouco de receio, entendeu? Porque elas eram para mim, filho nunca cresce, né? A gente já sabe. E elas eram novas, né? Eu falei, nossa, é muita responsabilidade. Desde pequenininha já. E hoje, assim, o feedback que a gente tem Sim. da Carol, que já trabalha, gente, é maravilhoso. Então, eu agradeço a Deus dela ter feito a escolha certa, né? E era exatamente isso, né? A gente ia falar como que vocês se sentem com ela seguindo esse caminho. Eu sou babão, né? Não, a gente não O sabe. orgulho, Fala, coração. o orgulho vai lá no teto, né? E isso que a Ana Paula está falando também. Às vezes, teve um dia lá no consultório, né? Que a Carol tinha atendido o paciente na Unimed. Sim. E ele tinha ido no dia seguinte lá para passar comigo, para mostrar. E sem saber que era minha filha, ele elogiou tanto ela. Olha que legal. E aí você falou, você sabia que era minha filha? Eu falei, não, doutor, não sei o que tem, papai. Eu falei, minha filha, tudo. Então é isso daí que imagino te o Adalto preenche. até chorando na hora. Pois é. Eu falei justamente isso. Eu até fiquei emocionado a ponto de chorar, tudo, porque Sim. a gente fica emocionado. Porque, na verdade, o que a gente... Quando é filho, a gente está formando um ser humano, né? Exato. Então, quando acontece do projeto, de tudo aquilo que você fez dar certo, tudo, é uma emoção muito grande, né, da gente, né? Porque, basicamente, o projeto que a gente tem mesmo na vida quando tem os filhos é esse, né? É dar suporte para eles depois se desenvolverem e a gente agradece quando dá tudo certo, né? Sim, Quando a gente... Exemplo é tudo, né? Eu falo, a gente educa pelo exemplo, né, Exato. Bruna? Então, eu falo para a Ana Paula, né, que nem ela estava citando aqui, elas sabem que a gente trabalha, né, 24 horas, está de plantão, está de sobreaviso, está no consultório, atende o dia inteiro. Então, quer dizer que isso daí mostra para elas
o quão que a gente trabalha para poder também, né, dignificar o estudo delas, né? E a Exato. gente vê as duas são tão... São de boa, né? Elas são muito de boa. É isso que eu ia falar, pra quem não E elas sabe. são muito carinhosas, né? Muito. Os dois têm duas filhas e as duas também seguindo o caminho dos dois e humilde total. boa. Total. Porque a gente encontra com elas, nossa, é totalmente humilde, que chega e conversa, entra na roda. Se elas não né? falarem, a gente não sabe que faz medicina. Elas, né? Só você na só delas, vai. né? Você Só vai. delas, isso mesmo. Nossa. A Júlia, ela vai de ônibus, né? Para Taubaté. Esses dias passou um paciente passou mal no ônibus. Olha. E ela foi fazer um atendimento, chegou toda feliz, né? Que tinha feito o atendimento, mas que no fim, né, descobriu que era um morador de rua e ele estava sem comer. Entendeu? Nossa. Aí ela ficou, nossa, né? Era Que tudo aquela coração, coisa né? Quebrou, Ela né? tava hipoglicêmica. tá. Aí quebrou. né? Mas você vê, né? É Porque muito elas são legal. coração também. É, muito. Elas Isso também vocês passaram pra elas, justo. né? É. É muito gostoso isso, muito jóia. E para agora, qual o projeto? Temos algum projeto? O projeto Algum nosso... plano? Então, né, ô, Bia, eu vou te falar Alguma assim, novidade? Na verdade, assim, o meu projeto, eu sempre falo para as meninas, falo para Ana Paula, o meu projeto é tocar até o fim da minha vida atendendo, que é o que eu gosto. Vai eu não me até... vejo. Esse negócio de falar, não, vai aposentar. Isso é ótimo saber. Não. Isso é bom. Todo gente, mundo ó. já grava isso. Já. Sabe aquele negócio, geralmente eu ouço muito assim, o pessoal que faz teatro, né? Quero morrer no palco. Não, eu quero morrer de cirúrgico. Não, Não, centro vamos com calma. cirúrgico. Não precisa ser Eu assim, acho não. que também não, né, Dalton? Também não, né? Mas assim, Até assustou ela, coitada. aí eu quero... É lógico que a gente, depois que você forma os filhos, você vai dar uma diminuída, Sim. né? Você não vai trabalhar tanto que nem eu trabalho hoje, né? Sim. Porque hoje eu tô Porque você trabalhando... ainda tá formando ela, Então, né? também, né? Mas assim, hoje eu trabalho na Unimed, trabalho no Policlin, trabalho na Fusan. Tá vendo, Eu tô gente? Quem trabalhando. E pensa... no consultório. E no consultório. Tá A gente vendo? Pra quem agenda acha que horário médico pra não sair. trabalha. Agenda um horarinho na agenda dele aí pra Então, gente... assim, né? Quando eu não tô de sobreaviso na Unimed, tô no Policlin. Quando eu não tô de plantão na Fusan, eu tô atendendo. Então, assim, eu até falo com as meninas, ela falou, pai, como é que você tá hoje? Eu falei, eu nem sei, eu acho que eu tô de algum lugar. Eu tô em algum lugar. Então, assim... Mas você vai feliz, né? Eu vou feliz. Então, você entendeu? A gente comentou isso ontem, né, Ana? Que o Adalto, ele vai, mas ele vai feliz. Eu não tenho tempo ruim. Assim, uma das coisas que eu mais assim gosto de mim nessa parte é saber que, sabe, em termos assim de desfazer de um paciente ou maltratar, isso daí eu nunca faço. Por quê? Porque, meu, Você ama o que faz. Uma cidadezinha pequena, a gente teria ouvido alguma coisa. Então. Nunca ouvimos nem de você, nem da Ana. Então, é uma coisa assim, unânime. Então, a minha ideia é permanecer Continuar como assim. médico e sempre como médico, tudo, né? Então, Agradecer. o que eu quero é dar essa continuidade, né? Então, Nós que temos um CIDs aí, a gente agradece. Quem não tem? Marlon Disco aí. A gente agradece muito. E quem não tem? Quem não tem? né? Quem não tem, levanta a mão. Negócio. E você, Ana? Bom, Diz aí. eu já gosto do macro, né? Esse espírito artístico que eu tenho. A Ana já vai pro artístico. Eu vou. Eu tenho vontade de fazer algumas outras coisas também. Eu também atendo, né? Atendo no meu consultório, né? Continuo atendendo também, gosto, amo reabilitar. Eu trabalho muito na parte de reabilitação, prótese, essas coisas, né? E é uma coisa assim que você muda a cara da pessoa ali na hora, né? O sorriso. Autoestima, né? Reabilita a mastigação, tudo, né? Então é uma coisa assim que me preenche muito também. Mas eu também gosto muito dessa questão de psicológica, de conversar com as pessoas, tudo. E eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho pessoas que se afinizam comigo na questão, às vezes, de se abrir, de ter liberdade, né? Uma conversa, de pedir um conselho. E, de certa forma, eu acho que eu passo credibilidade para essas pessoas e eu incentivo essas pessoas para algumas coisas que eu acho importantes, que eu acho importante para mim. Porque o que é bom para mim, eu gosto de passar compartilhar, isso, né? Eu acho que quando tudo que a gente aprende, né, que fica só pra gente, é egoísmo. Exato. Né? A gente precisa guardar a informação. E a gente e eu tenho vontade de fazer alguns projetos assim, de várias fases que a gente tem da vida, que a gente passa e da maneira que a gente passa, para fortalecer as relações e para dar um pouco de rumo para a geração que está vindo. Exato. Que eu vejo que a geração que está vindo, elas veem
virtual, tudo muito pronto e tudo muito bonito e fora da realidade, né? Total. E isso gera uma frustração e uma comparação que faz muito mal. Sim. É muito pernicioso e é muito preocupante, né? Você almejar uma coisa que talvez às vezes você acha que está tão distante de você, né? Mas aquilo na verdade nem existe, né? Ninguém está 100% bem, Não entendeu? tá. Ninguém é 100% perfeito, Sim. né? E a vida, né? Deus é justo, né? Todos nós passamos por dificuldades, temos as nossas imperfeições, né? E as nossas lutas. Sim. Mas a gente tem que entender, se autoconhecer e descobrir o nosso lugar, né? Exato. O nosso lugar no mundo. E, a partir daí, ver as possibilidades que a gente tem de buscar, né? Eu falo para você, às vezes a gente se compara, mas às vezes a mesma comida que você come na tua casa, que você fez, que é uma comidinha caseira, que é tão gostosa, é tão boa quanto de um restaurante de luxo. Verdade. Entendeu? E às vezes não é nem o que você come, é com quem você compartilha. A companhia que você Verdade. Né? É. Então são Verdade. coisas assim tão básicas às vezes, e que essa geração, por ficar muito no celular e um pouco isolado da realidade, elas não têm essa informação. Então eu quero trazer também esse pessoal que tem uma bagagem, um pessoal já da melhor idade, umas amigas que eu tenho que foram pessoas além do tempo e que elas têm muita bagagem para trazer, para ajudar essas pessoas e, de certa forma, também trazer essas pessoas para reviver aquilo que elas já viveram, sabe? Para ver, olha, eu sou muito porreta, eu passei por tudo isso e estou aqui. Entendeu? Então, assim, eu já até comentei com vocês, eu tenho um projeto, eu quero fazer presencial, eu vou levar também para... Novidade, spoiler. Eu falei, não vou falar já para ela, não vou falar pra nada. ela contar a novidade, hoje pessoal. E vou falar, e quero fazer com essas pessoas presencialmente e depois jogar isso na rede para amplificar, entendeu? E eu acho que vai ser uma coisa muito legal e que vai me preencher muito também. Porque eu acho que a gente tem que contribuir. Se você tem algum dom, você tem que contribuir, né? Exato, né? Você tem que ajudar o mundo, né? Eu acho que a Bruna até devia voltar a cantar, que ela tem um dom. Não, mas você falou tudo, já joga viu? no ar, porque... Ô, Bia, mas né? assim, você sabe que eu nunca tinha assim, ouvido. Aquela vez que a gente estava na Moçota, quando ela cantou a música da Marília Mendonça... Arrepiou. Arrepiou? Arrepiou. Ela tá guardando isso, ela precisa... Não, Bruna, você A gente canta pega muito. ela na Você surpresa canta daqui a muito. pouco. A gente está Obrigada, precisando de um gente, olha. patrocinador, hein? Olha lá, isso, patrocinadores aqui, ó, Ana Carolina de Caçapava, tô Ana precisando. Carolina. Daqui a pouco nós vamos lá no... Nós vamos no karaokê daqui a pouquinho. Depois aqui tem mais, hein, Tem gente? mais, a gente nunca acaba no primeiro lugar que a gente vai. Quando a gente está junto, não. É isso que eu falo. É muito bom que os loucos se atraem, né? Só os loucos sabem. Só os loucos sabem, já dizia Charlie Brown Jr., né? Não, de longe, a gente tá junto e já olha assim e já fala assim, acho que tá na hora de sair daqui. Vamos embora. É isso mesmo. Cara, é bom demais. Mas aí você vai contar depois. A gente Vai guardar um segredinho. Vamos organizar, já tem nome. Já tem nome, E eu endereço. achei que a Sapá vai achar. Vai achar. E a gente vai fazer umas parcerias muito legais. Ah, com certeza. Sim, Caçapava On tá aí também, ó. Caçapava tá vendo? On Com estúdio, aqui, com ó. tudo. Tá escondidinho, gente. O Duda tá escondido hoje. O Duda hoje tá ali, Hoje de trás do palco. Atrás das cortinas Aqui hoje. o estúdio Tá nos é o bastidores. Caçapava On, né? É, nos Você esqueceu de bastidores. falar. Tá A no gente tá no backstage estúdio hoje. dele, backstage. Aqui é o Caçapava On, gente. Quem precisar pra fazer podcast, essas coisas, só falar com o Duda. Tá vendo, gente? Então não Só perde vem, tempo, só vem. hein? Ó, é merchan, a gente faz de tudo aqui, tá vendo? Ah, aqui, patrocinador é feliz com a gente. Mas E aí? Então, meninas, mas olha, eu fico muito feliz aí de vocês estarem agora divulgando todo esse Eu Achei em Caçapava. Vocês merecem... Dar esse próximo passo, né? Então, fico muito feliz de tudo que vocês estão realizando. E a gente fica feliz de vocês virem. Porque quando a gente pensou em vocês primeiro. Sim, sim. E tomara que dê certo aí, que vocês... Ah, já deu? Já É, começou então, a puxar é, direito? então. louco. Aí, Que ó. agora, né, aquele pontapé inicial e começar Não a fazer pontapé, as que foi coisas. um chute daqui do Roberto Carlos. Só vai, né? Aquela bola que... Aquela bola que pega a curva, Tava né, e vai entendendo embora. um pouco de futebol. Roberto Carlos era garoto, é Roberto. isso aí. Lembra a coxa do cara? Ninguém pega- Chutava muito. Desnecessário essa parte. Não, mas ele chutava muito, né? Ninguém, Metia na canhota lá. ele né? jogava muito. Isso aí.
E também a gente tem projetos mais pra frente também pra fazer. É que a gente tá iniciando o nosso primeiro, espero que todo mundo goste. Ah, vai adorar. Sim. E vamos continuar mesmo assim também. Tem um pessoal que só fala que o Adalto só tem um defeito, né? Qual? Corintiano. Eu falo, ô Bia, eu falo vou eu falo opinar assim, também, isso daí não é porque- o pior defeito, é melhor, é a qualidade. É uma qualidade isso daí. É melhor Eu do falo- que eu. Mas você sabe assim, né, que... A sua esposa tá de verde? Sua esposa Testou tá de o verde? coração a semana Não. passada. Semana passada ele então. quase... Passou o teste cardiológico com louvor. Foi, né? Eu sempre falo E em assim, cima do né? Palmeiras ainda, né? Oxi. É, A minha- eu não vou nem falar nada. Eu, quando era moleque, né, a gente era bem molecão. Você era jogador. Não, eu jogava bola, mas nunca pra tá. ser profissional, não, imagina, né? Mas assim, o meu pai, a minha família inteira é tudo corintiana. Ah, entendi. E sempre quando o Corinthians ia jogar lá em Ribeirão Preto, Sim. né, tem um comercial de Ribeirão e tem o Botafogo, a gente ia ver o Corinthians e Botafogo, Corinthians e comercial. E meu pai sempre levava, né? Que eu tinha uma tia que morava na frente do estádio, a gente ia. Sim. E naquela época, assim, podia levar bandeira, fazia de tudo, né? Era muito tranquilo, não tinha esse negócio das brigas que tem tinha torcida hoje, né? organizada, Não tinha, era uma coisa bem família, né? Antigamente. E foi a época que eu apaixonei pelo Corinthians, foi na época da democracia corintiana. Sim. Que tinha o Sócrates, o Casagrande, Birubiru, Vladimir, e era a época do Ele sabe começo. mesmo, você viu, né? Sabe, Era a época é. do começo das diretas já. Sim. Então, naquela época, quando estava no fim do governo Figueiredo, começou a aparecer aquela parte das diretas já, chegando, tudo para ter abertura política. E aí eu me apaixonei pelo Corinthians por causa do Sócrates. Olha lá. E ele era Tá médico. vendo? É Era cultura, gente. Então, ele Olha era lá. médico, tudo, e ele, além de ser médico, ele era... Eu não sabia disso. Uma das coisas do Sócrates, que ele era muito político, tudo, né? E ele comemorava os gols dele com a mão esquerda estendida, que é o Olha que símbolo dos interessante. Panteras Negras. Olha. Então, quando os Panteras Negras, na época da Olimpíada de Munique, Sim. alguns atletas americanos que ganharam a medalha de ouro, eles comemoravam subindo no pódio com a mão esquerda mão estendida. E o Sócrates, para levar o nome, né, contra o racismo, tudo, Sim. ele fazia O mesmo gesto. o mesmo gesto. E aquilo lá me pegou, né? Eu falei, puxa vida, o Sócrates é um exemplo, tudo, né? É cada operação que você realiza. Então, é uma coisa, né? Então eu comecei a gostar do Corinthians porque era o que a gente colocava que era o time do povo, né? Hoje a gente fala basicamente que o Corinthians é uma ação popular, né? Você vê que basicamente é um time que nasceu do meio do subúrbio, das favelas de São Paulo e tudo mais. Então, assim, eu sempre gostei muito do Corinthians por causa disso. Sim. Ó, Então, e como que Que lida sendo um paixão. corintiano e outro não? Que aqui... Não, mas Eu sou palmeirense só na frente dela, mas eu sou São Paulino. Quando eu tô com ela, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino. Como que é? A Ana Paula é atleticana, né? Ele é lá. galo, né? Porque ela é de Minas. Eu achei que ela era palmeirense. aí, ó. Aí não, né? Não. Mas quando a gente Vou vai no fazer essa estádio, desfeita. aí ela vai com a camisa do Corinthians, lá, né? Ah, é? Tá vendo? A gente tá... Tá vendo? Sabe o que é isso? A gente vira casaco. Na verdade, aqui em São Paulo, eu torço pro Corinthians. Então. Ah, entendeu. Agora, quando joga o Galo com o Corinthians, aí o Adalto não pode nem gritar gol. Ah, Você sabe meu dessa? Deus do Olha. céu. Em 98, a decisão do brasileiro foi Corinthians e Atlético. nossa. Ah, pronto. E aí... Aí testou o casamento. Não, então, aí quando o Corinthians foi campeão, mas eu tinha que ir no banheiro para comemorar. Ah, comemorou escondidinho. Olha lá. Tá vendo? Quando é São vendo? Paulo, eu comemoro embaixo da mesa. Tá vendo? É. Aí não tinha Sei jeito. bem Não como tinha é. jeito. Ai, ai. Mas agora fala pra mim um pouquinho da paixão que vocês têm também. Mais uma paixão, viu, gente? Que é o Quatro Patas lá, né? Ah, os pet. Os pet. Ah, Vejo o- o carinho que vocês têm, assim, enorme por eles. Eu falo assim, a cada pet que chega... Ah, Porque vai chegando, né? Então, tinha um, depois foi para 2, agora é 3. meu Deus. Cada hora é mais 4 patas É que porque é chega por lá. cor, cada hora uma cor, entendeu? É. Ah, essa cor eu não tenho, né? Mas olha, é impressionante assim, né? A gente tem o do meio lá, que é o cookie, que eu dei no Dia dos Namorados para Ana Paula. Na pandemia. No meio da pandemia eu dei para ela de Dia dos Namorados, né? Deu um cookie pra ela. Deu um cookie. E, a Ana Paula, ele pega, é impressionante.
ela pega ele e ele fica ouvindo e conversando com Mas ela. entende? Mas ela começa a falar e ele começa a meio que uivar, fazer Eles entendem. Lá em casa Querendo é uma falar, lá em casa explicar, é uma né? E é impressionante. Aí ela fala com ele, pega lá o bichinho tal. Ele vai lá e pega aquele bicho e traz pra ela. E tudo São isso muito mostra espertos, que eles né? são muito pessoas boas. Porque quando a gente tem essa ligação com os bichos, eles sentem, né? É. Os bichos sentem. Ah, eles Sentem. sentem energia, né? Sentem. Gato também. Gato, Total. nossa. É demais, né? Gato é demais. A gente tem gato em casa. Também, se ele tiver de mal Todos os bordar na animais, gente. de certa forma, né? Porque eles têm uma sensibilidade a mais para essa Tem. parte de energia mesmo, né? É. Então, tá faltando um gato. Mas lá em casa tem um monte dos vizinhos, vão lá em casa, entra Vou dentro do arrumar meu um A pra minha vocês. quarto. vizinha Vamos. Adriana, eu acho que ela tem 5, né, Ana Teve um Paula? dia que tava Ah, debaixo igual a da gente, minha então. cama, você acredita? Ele entrou E dentro, os cachorrinhos nada? tava fechada a porta. Ah. E aí eu abri o cu que começou a latir. Gente, tem alguma coisa debaixo da minha cama. Fiquei até com medo. Quando eu olhei, cheguei, tava escuro, eu soube 2 zóios assim, ó, regalado. Era o gato da minha vizinha. E tadinho, tava morrendo de medo, né? Porque ficou lá, daí eu tive que ir lá chamar ela pra tirar ele de lá. E ela foi, pegou, criançada. Ai, não Os adianta. A cachorrinhos gente de é boa. apaixonado em bicho. Ah, a gente gosta Nossa, demais. a gente é Nossa. apaixonado. E A você gente... sabe que assim, só também não- a minha vida inteira, desde criança também, quando era menino, tudo, criança, tudo, a gente sempre teve cachorro. Eu acho que eu nunca tive um momento tem na assim sua história. na minha história que eu lembro que não tinha um cachorro. Então, assim, sempre. E aquela coisa, né? Eu ainda levava os cachorros para casa, né? Tá pegando cachorro até hoje, né? Tá, Eu Aí minha também, mãe já ficava peguei várias louca, vezes né? muito cachorro. tá pegando até hoje. Aí eu falava que era cachorreiro, né? Porque aí eu pegava. a e gente era- sabe como é. Então, aí eu pegava e era cachorro de rua. E aí eu ficava com dó do cachorro, Ah, aí eu não- levava Igualzinho eu. pra cá. Eu nem olho mais, porque... Igualzinho. Você acredita que um dia... Eu nem olho mais. Eu tinha saído da escola e todo mundo falou assim, nossa, lá, judiação, estão abandonados. Eu catei o cachorro. Levei até um certo ponto, que minha mãe não deixava, porque ela falava que eu tinha carne esponjosa, rinite, não podia com pelo, toda aquela coisa, né? Aí eu catei, pra entrar dentro de casa, eu guardei dentro da mochila. Ah, Sério, eu Não guardei dentro da duvido. mochila o cachorro. Aí entrei rapidinho, né? Aí a minha mãe, não, vem almoçar, tá bom. Aí eu peguei, tranquei a porta do quarto e deixei o cachorro lá. Fui pra ele, levei comida, levei tudo. Falei, fica quietinha aí, tá bom. foi aí que você Eu sei aprendeu. Foi assim que foi juntando gato em casa. Então. Eu sei que eu consegui esconder por 2 dias o cachorro. Aí a minha mãe. Não teve jeito, minha mãe descobriu o cachorro. Ai, mas chorei, implorei. Aí minha mãe, tá bom, vai ficar lá só no quintal. Eu falei, tá bom. Aí foi assim que eu conquistei o cachorro. Aí minha mãe meio que entendeu. Mas acho Mas que eu faz guardei dentro da parte da mochila. família, né, gente? Ah, sem dúvida. Eles são como se fosse da família mesmo. porque A gente chega lá, a gente viaja, vê leva como eles, eles são tudo, com né? vocês. Mas, assim, não é só gato e cachorro, não. A gente estava falando de cavalo, né? Cavalo. Nossa, É, cavalo. meu avô Nossa. era fazendeiro, Um sonho. né? E eu cresci dentro na fazenda também. Então, eu já tive cavalos também. E eu andava mesmo Meu muito sonho é na ter, né? fazenda com um cavalo. E cavalo também ele tem uma sensibilidade. Você vê que hoje tem até terapias com cavalo, Sim. que são coisas assim terapia. eles são extremamente sensíveis, eles filtram energia, eles captam energia, né? É uma coisa muito interessante. E falando de capivara, né? Quem é lá de Eleodoro, minha cidade, um abraço para todos, né? Vão ver, com Vão certeza, ver, né? é. Nossa. Meu avô, ele foi prefeito lá na minha cidade 5 vezes, era fazendeiro, tinha várias fazendas e tal. E uma época ele teve autorização do IBAMA para criar capivaras. E teve uma Caramba. época que ele teve mais de 40 capivaras no cativeiro. E quando elas procriavam, o bebezinho às vezes não amamentava, eu dava na mamadeira para as capivarinhas. Que bonito. Pronto, Gente, eu não ia ter vida. Até isso eu já fiz, Ah, meu sabe? Deus. Eu já tive capivara, gente, de verdade, no Amamentou quintal a da minha capivara. casa, Ah, que que tudo. tinha Um uma cachorro grande, né? piscininha e a capivarinha, porque a mãe não estava amamentando, eu levava para dar mamadeira para capivara, gente. Ah. E teve uma vez também que foi capturado um lobo-guará, que estava em extinção, e ele manteve um tempo lá na fazenda também. Sim. Gente, até o lobo-guará. Eu sentava, esperava, ele vinha, eu conversava com o lobo-guará. Mas o Porque bicho, ele ele sente, sabe, né? ele Ele sente. sabe quando a Mesmo pessoa que ele tem seja um... selvagem, ele sente. Eu acho assim que é questão de energia, é igual criança. Você pega um bebezinho, Exato. você chegar muito assim, eles assustam. Você tem que primeiro deixar ele te reconhecer. É. Animal é a mesma coisa. É. Igual cachorro. Eu falo que até os cachorros lá perto da academia já me conhecem, porque eu já chego lá. Ah, eu também, na academia. Aí eu venho. Agora já teve um que entrou no meu carro esses dias. Ai, meu Queria ir Deus embora do comigo. céu. É. Corta o coração da gente, Dá né? Saber dó. que a gente não Daqui a pode pouco levar, até chega- porque
do tem vizinho. mais um. É do vizinho. E o cachorro acaba tendo mais intimidade com você. É complicado. Aquele dia no Barnabé também, você quase levou um também lá, né? O bar do Jonas tem bastante também. Pois Se você é. for lá, você vai trazer. Quando eu vou Vai lá no trazer. bar, eu peço a porção, daí eu já falo assim pra Bia, Já metade separa um é pouquinho. do cachorro. É. E vai aparecendo, né? Parece que um vai contando pro outro. Conta, E quando daqui a você pouco vê, já tem um tá... Ainda mais esses Sua lugares volta. mais afastados, eles não É. tem muito o que eles catarem de comida, né? E por você ser mineira, você sentiu diferença de vir pra São Paulo, assim? Porque lá o povo é bem carinhoso, né? Então, quando eu vim para Taubaté, eu senti um pouco de diferença. Porque eu vim numa fase diferente. Eu estava fazendo faculdade de Três Corações. Eu estava numa fase universitária, que a gente era muito, né, aquela turma de faculdade, daquela coisa toda. E eu ia muito para a cidade, né, final de semana, para a cidade natal. Quando eu vim para Taubaté, eu achei assim, um pessoal mais frio, eu estranhava, sabe? E ainda eu não tinha nenhum parente em Taubaté. Sim. E o Adalto trabalhava muito, foi a época que ele fazia residência, eu ficava muito sozinha. E assim, cada um tem sua vida, você não tem como ficar incomodando as pessoas, sábado e domingo, e né, até você fazer suas relações. Aí depois eu fiz algumas amizades. Mas aqui em Caçapava foi diferente. Aqui o povo Aqui em Caçapava foi muito diferente, porque eu já cheguei, assim, até porque o Adalto já estava trabalhando aqui há uns 6, 7 anos. Quando nós nos mudamos para cá. Sim. E ele já era muito conhecido, né? E aí a gente começa a se relacionar com as pessoas, né? Aí veio a questão política também, que ele foi candidato, foi vereador. Logo no início que a gente mudou aqui, o Adalto foi vereador. Sim. Ah, é? Foi. Verdade, né? Foi o vereador mais votado na época e fazia assim... nem um ano que a gente morava aqui. E... Chegou já trabalhando como médico, vereador, já tudo. Então, assim, a gente acabou ficando muito conhecida, só que, assim, eu era conhecida como esposa do doutor Adalto, né? Sim. Assim, no início, porque como ele veio primeiro, Sim. né? Muita gente nem sabia, porque quando eu também comecei a trabalhar na prefeitura, no posto, lá na Vila Menino Jesus, trabalhei lá quase 2 anos. Legal. Trabalhei em Nova Caçapava também quase 2 anos, como dentista, atendendo as pessoas. Legal. E muita gente não sabia que eu era esposa do doutor Adalto, né? Sim. Depois, com a internet, gente, aí a coisa fica mais divulgada, né? Sim. Hoje é muito difícil, assim, porque as pessoas me confundiam com a doutora Angélica, porque a gente é meio parecida. Confundia? Confundia com a doutora Yara, que é dentista também, porque assim a gente é meio parecida. Uhum. Mas hoje não, hoje as pessoas Hoje? me conhecem como Ana Paula. É inconfundível. Né? Ana Paula. Até o Adalto, a gente vai em Você já tem eventos. sua identidade. Mas isso é muito que identidade, engraçado. né? Daqui a pouco é o Adalto da Ana Paula. Adalto né? da Ana Paula. Adalto Sabe que é a Ana coisa Paula, mais Ana Paula engraçada? Adalto. É isso aí. Isso não é raro, o Adalto chega lá da clínica e fala: nossa, fulano mandou um abraço para você. Entendeu? Aí, de onde que você conhece a pessoa? As pessoas que me conhecem vão e falam de mim para ele, mandam um abraço para mim. Ele fica assim, nossa, mas como é que conhece? Quem que são essas pessoas? Né? Sim, Mas sim. quem não conhece, né? Então, É. eu tô falando, né? Porque, Porque às vezes tem muita gente, às vezes, que até conhece ela e eu às vezes não conheço, né, Sim. a pessoa. Aí manda um abraço e fala, mas de onde será que a Ana Paula conhece essa pessoa? Da onde será? Ó, vocês estão juntos há quanto tempo, assim? Se não quiser falar ano. Não, imagina, 30 anos. E o amor continua. Não, tá cada vez maior. Olhinho. que lindinho. É mó bonitinho. Né, Ana Paula? Eu falo pra ela que a cada dia que passa a gente se ama mais. Ah, Sabe por que que é legal? lindo. Porque a gente acaba entendendo, assim, porque o amor, essas coisas, é uma coisa que vai... quando você... por exemplo, quando você pega no começo, é tudo mil maravilhas, né? Sim. A gente tem aquele período da paixão, paixão, tudo, que é uma coisa muito gostosa. Só que depois que passa 2, 3 anos, aí você começa a perceber os defeitos de cada um e tudo mais. E tem muita gente que desiste nessa hora, mas Sim. aí a terceira parte que é boa é você entender que aquela pessoa está do teu lado, ela tem Porque aquela... quer ficar com você. Ela não se importa com aqueles seus defeitos. Aí nasceu o amor, né? Nasce o amor, porque é a resiliência de saber que a pessoa, ela entende que você é daquela forma, mas ela te dá força para você seguir em frente, né? Eu não vejo Ana Paula sem Adalto. Então, assim, já é fixo já. a gente tem uma ligação assim muito forte por conta disso, de entender essa maturidade que vai chegando, né? De entender que cada um traz as suas dificuldades, tudo. Traz a sua bagagem. A sua bagagem, né? De coisas ruins, coisas boas, mas que a gente tenta no máximo, né? Fazer tudo para sobrepor tudo isso.
Sim. Todo relacionamento é difícil. E a gente né? sabe, né? Todo dia que você abre os olhos, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, Exato. é de você pedir para Ele que você seja melhor do que o dia anterior, né? Exato. É você ter esse progresso, né? Esse progresso espiritual, esse progresso também mental, de você tentar fazer com que você seja um ser humano melhor a cada dia. Não e ser só um no melhor relacionamento, né? Mas a vida da tudo. gente. Eu procuro ser Exato. melhor pai, ser melhor marido, melhor médico. Exato. Então, cada dia que Evolução. você... É evolução. Então, cada dia que você está aí, você está tendo uma oportunidade de evoluir. Eu falo é isso isso pra que é. Bia. Eu falo assim, nossa, quem me conheceu lá atrás... gente, tem até uma frase, né, que fala assim, né? Não me procure no meu passado, pois eu não estou mais lá. Porque a gente muda. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. E a gente vai buscando, que nem você falou, cada dia ser melhor. Entendendo a vida. Talvez você ajuda daquela forma naquele ponto lá, mas porque você não tinha a maturidade. E com a idade a gente vai amadurecendo e vendo que a vida não são flores, porém você pode fazer do seu dia o melhor. Justamente. Né? É isso daí. Então, exatamente. É o que eu pratico hoje. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do meu passado. Que eu falo assim, né? Eu acho quando a gente tem, às vezes, algumas pessoas, algumas amizades, que às vezes você vê que a pessoa é um pouco tóxica, né? Ela Total. parece sempre pessimista, né? Exato. Você fala pra pessoa, e aí, como é que você tá? Ih, tô mal, nossa, tudo... aquele- Sabe, eu acho que as pessoas têm, tudo bem, tem alguma coisa ruim, mas você tem que tirar o melhor de tudo. Exato. Não é? Tudo bem, você está passando por um momento mal financeiro, mal amoroso, mas tem várias outras coisas que você pode estar melhorando, trazendo progresso, né? Sim. Então, isso daí é muito importante. Eu não quero dar uma notícia ruim, mas a gente já tá batendo 1 hora. Ah, É porque a Mas gente parece quando que começou senta, agora, a meu. gente né? senta, cara, a gente que é só gostoso, vai. né? A gente só- começou agora. Que todos sejam assim, né? Que todos, Porque que todos sejam é muito assim. gostoso. Eu gostei. E aí, vocês gostaram? gente. O que gente? vocês acharam? Eu falo assim, né? Que quando o papo é descontraído, que o papo é Só gostoso, flui, né? só flui, Só tudo flui. de muito bom. A gente poderia ficar aqui mais 2, Não, 3 se horas, deixar, né? né? O Duda Sim. não fecha hoje. Sim. Mas eu Se quero deixar. agradecer você. A sua mãe é da outra. Agradecer Se deixar, não tem você, karaokê. Agradecer a participação de vocês e que seja o começo de muitos. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Nós temos que agradecer a vocês. agradece. Obrigada Que mesmo. vocês são 2 lindas, vocês sabem que vocês moram no coração da gente. E a gente só agradece que vocês tenham tudo de bom aí na... Vocês fazem parte da nossa vida do dia a dia. Da nossa né? família. É isso aí. Não tem- não porque tem jeito família mais. é aquela que a gente escolhe. É isso aí. né? É verdade. Eu queria agradecer também. Achei em Caçapava. O que eu achei em Caçapava? Eu achei um lar. Eu achei amigos verdadeiros. Vai fazer eu chorar. Meu Deus. Eu consegui até agora. Oi. Eu achei um lugar para eu criar minhas filhas, né? Então, assim, eu achei o pagode, eu achei a festa, eu achei a dança, eu achei a Praça da Bandeira, eu achei o Pinos, eu achei Nova Caçapava, todos os lugares que eu andei, e assim, independente do que eu estava lá, o papel que eu estava fazendo, que eu já fui profissional, dentista, já fui coordenadora, eu sou sempre a mesma pessoa, né? Eu sou Ana Paula, não sou doutora Ana Paula, chorando. doutora é só para fazer, é só para identificar, porque na época da campanha existia outra candidata Ana Paula, então tinha que identificar a doutora. Mas isso aí, gente, título, isso aí a gente deixa aí, o que a gente leva mesmo no coração é a nossa essência. É verdade. E é isso aqui, É a Aninha o que a gente e o está Adalto. vivendo aqui, entendeu? Com certeza. Obrigada. E a gente chora mesmo, porque a gente É, é 4 bocas. eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Duda, ao Paulo que está tirando as O fotos Paulo aqui. tá aqui, gente. Paulo, Sempre Duda. presente. E aos patrocinadores que patrocinadores. acreditam nesse projeto. Gente, vamos ajudar, vamos, porque vale a pena. E quem está nos ouvindo, né? E é isso aí, a gente se encontra por aí. Obrigada, gente, de coração. Essa corrente foi boa. Obrigada. Isso aí, um beijo no coração E de todos continue vocês. assim por muito Obrigada, tempo. gente. Muito Obrigada tempo, pelo porque carinho a gente tá mesmo. aqui pra vocês, porque pra tudo. Pra Amém. tudo. Somos uma Amém. família. Amém. Olha, Duda, Ai, não- chorei, Ana Paula ensina fez eu como que chorar. encerra que a gente não sabe. Agradece, Gente, pessoal. quero agradecer a vocês aí que estão assistindo a gente, pelo carinho, pela confiança, vocês patrocinadores que acreditaram e acreditam na gente. Então eu só tenho a jogaram. agradecer, tá? E se vocês gostaram, compartilhem,
curte, comenta, tá? Para que a gente possa entender a importância desse podcast para trazer para Caçapava e a gente achar mais gente, tá, gente? Então, o meu beijo, o meu abraço para vocês aí de casa e o meu muito obrigada. Isso aí. É isso aí. Deu certo? Deu.